E se eu te dissesse que a história de algumas Karens se tornou uma verdadeira lenda urbana, envolvendo situações tão grotescas que beiram o absurdo? Em 2022, um estudo revelou que 68% dos brasileiros já ouviram histórias de desentendimentos que se transformaram em tragédias, e muitas delas envolvem figuras caricatas que se tornaram ícones de uma cultura de reclamação extrema. O que poucos sabem sobre essas histórias é que muitas delas têm um fundo de verdade que supera qualquer ficção. Lembre-se de 2020, quando a pandemia trouxe à tona não apenas o medo do coronavírus, mas também uma série de conflitos sociais intensificados, onde muitas Karens se tornaram protagonistas de situações tensas. Você já parou para pensar como a busca incessante por direitos muitas vezes pode levá-las a destinos sombrios? Uma dessas histórias se passa em um supermercado na zona sul do Rio de Janeiro. Uma mulher, conhecida na vizinhança como Karen, decidiu que não iria aceitar uma política de segurança sanitária que a impedia de entrar sem máscara. Em um acesso de raiva, ela exigiu que os funcionários a deixassem entrar, alegando que seus direitos estavam sendo violados. A situação escalou rapidamente e, em meio a xingamentos e gritos, a mulher acabou se descontrolando. O que ninguém esperava era que, em sua fúria, ela passasse mal devido a uma condição pré-existente, resultando em uma fatalidade trágica que deixou todos em choque. Pode-se dizer que a sua insistência em ser ouvida custou-lhe a vida. Enquanto isso, em São Paulo, uma outra Karen se tornou famosa por seus ataques a pessoas que não respeitavam o espaço dela em um parque público. Em uma dessas ocasiões, ela decidiu confrontar um grupo de jovens que estava se divertindo e, em meio a uma discussão acalorada, sofreu um infarto fulminante. O que parecia ser mais um episódio de desentendimento se transformou em um triste lembrete de que a saúde pode ser frágil, especialmente quando se está tão envolto em indignação. Você consegue imaginar como a pressão social e a necessidade de se impor podem levar a consequências tão drásticas? Essas histórias não são meros relatos isolados. Um estudo realizado pela Fiocruz em 2021 apontou que o estresse e a sensação de impotência aumentaram drasticamente na população durante a pandemia, levando a comportamentos cada vez mais agressivos. A pressão psicológica pode se manifestar de maneiras inesperadas e, muitas vezes, trágicas. Quando olhamos para o comportamento das Karens, podemos ver um reflexo de uma sociedade que lida mal com a frustração e a ansiedade, resultando em cenários que se tornam verdadeiros campos de batalha. Enquanto muitos riam ou se indignavam com os vídeos que viralizavam na internet, poucos percebiam o que estava por trás do comportamento dessas mulheres. Em 2023, a psiquiatra Margarete Dalcomo afirmou: "A saúde mental é um fator crucial que precisamos considerar." Muitas dessas reações são um grito por ajuda, camufladas de raiva. Sabemos que a explosão emocional pode ter consequências devastadoras. Mas o que realmente está por trás dessas histórias? Por que algumas pessoas chegam a esse ponto de desespero? Essas narrativas são mais do que apenas tragédias individuais. Elas nos confrontam com um paradoxo social. A mesma sociedade que clama por direitos e justiça pode, ao mesmo tempo, ser responsável por criar condições que levam a essas fatalidades. Você já se perguntou se a sua forma de lidar com conflitos pode ser influenciada pelo que acontece ao seu redor? E se a busca por ser ouvido e respeitado gerasse mais tensão do que conexão? Nos próximos anos, veremos um aumento no debate sobre saúde mental e suas implicações sociais. À medida que a pressão se intensifica, é vital que aprendamos a lidar com nossas emoções de uma maneira mais saudável. A história dessas Karens serve como um alerta. Não se trata apenas de comportamentos que nos fazem rir ou indignar, mas de vidas que se perderam em meio a um clamor por atenção e respeito. Por fim, lembre-se, quem não arrisca, não petisca. Mas será que o preço a se pagar por isso deve ser tão alto? Se você pudesse mudar algo na sua forma de lidar com conflitos, o que seria? Uma das histórias que mais chocaram foi a de uma Karen que, após ser abordada por um balconista em uma loja de departamentos em Belo Horizonte, decidiu levar sua indignação a um nível completamente inesperado. Tudo começou quando ela foi informada sobre uma promoção que não se aplicava a um item que ela desejava.
Em um momento de pura fúria, ela começou a gritar, exigindo que o gerente a atendesse imediatamente. O que parecia uma simples reclamação se transformou em um espetáculo de gritos e ofensas. Em meio à confusão, a mulher desmaiou, levando todos ao desespero. O que era uma mera questão de consumo rapidamente tornou-se uma cena de tragédia, levando a atendimentos médicos emergenciais e, infelizmente, a uma fatalidade. O que poucos sabem é que a mulher já enfrentava problemas cardíacos e o estresse da situação foi a gota d'água. Esse episódio levantou discussões sobre como a pressão do dia a dia pode afetar nossa saúde de maneiras que não imaginamos. Você já parou para pensar se a sua pressão emocional poderia se manifestar em momentos de conflito? Enquanto isso, no sul do Brasil, uma Karen se tornou conhecida por sua insistência em que as pessoas respeitassem sua liberdade de expressão. Em uma manifestação pública, ela começou a discutir com os organizadores, exigindo um espaço que considerava seu por direito. A tensão subiu e, em um momento de descontrole, ela desabafou de forma tão intensa que acabou desmaiando no palco. O que parecia ser apenas mais uma discussão acalorada se transformou em um evento trágico que deixou todos os presentes perplexos. O que muitos não percebem é que essa pressão para ser ouvida pode levar a consequências irreversíveis. Quantas vezes você já se sentiu pressionado a se impor, mesmo que isso custasse sua saúde? Esses episódios não são apenas histórias de Karens, eles são espelhos de uma sociedade que, frequentemente, não sabe gerenciar suas frustrações. O centro de tudo isso é a saúde mental, que, segundo a doutora Natália Pasternak, deve ser uma prioridade em nossas vidas. É comum pensarmos que a raiva e a indignação são reações normais a situações de injustiça, mas será que estamos apenas mascarando um problema maior? O que acontece quando o desejo de sermos ouvidos se transforma em uma luta interna que pode custar nossas vidas? O que mais assusta é a repetição desses padrões. Um estudo realizado pelo IBGE em 2022 revelou que 42% da população brasileira relata altos níveis de estresse, e esse quadro se reflete em comportamentos agressivos em situações cotidianas. As Karens são uma manifestação disso. Elas se tornam figuras trágicas, não apenas por suas reações extremas, mas por serem representações de um descontentamento coletivo. Você consegue perceber como a forma como lidamos com a pressão pode ter um impacto profundo nas nossas vidas e nas vidas dos outros? À medida que a sociedade enfrenta a crescente crise da saúde mental, é importante refletir sobre o que podemos fazer para mudar essa narrativa. Os eventos envolvendo essas mulheres não devem ser encarados como meras piadas ou casos isolados. Eles nos oferecem uma oportunidade de aprendizado. Como podemos, como indivíduos e como comunidade, criar um ambiente onde a expressão de descontentamento não se transforme em tragédias? Quais são as ferramentas que podemos usar para transformar essa indignação em diálogo e compreensão? A história dessas Karens serve de alerta. A luta por direitos e reconhecimento não precisa culminar em tragédias. Em vez de gritar, que tal promover um diálogo? Em vez de exigir, que tal entender? Nos próximos meses, estaremos cada vez mais expostos a situações que podem desencadear emoções intensas. Aprender a lidar com elas de forma saudável pode ser a chave para evitar que mais vidas se percam em meio a conflitos desnecessários. Então você se pergunta, como você pode aplicar isso em sua vida? Que mudanças você pode fazer para ser parte da solução e não do problema? Afinal, a vida é preciosa demais para ser perdida em discussões que poderiam ser resolvidas com um pouco de empatia. E lembre-se, a conta sempre chega. Como você pretende equilibrar suas emoções nas interações diárias? Em meio a esses episódios trágicos, outra história ganhou notoriedade em Curitiba, envolvendo uma Karen que se tornou um símbolo de desespero e frustração acumulada. Durante uma discussão acalorada em uma fila de banco, ela exigiu ser atendida antes de outros clientes, alegando que tinha um compromisso inadiável. Sua insistência e gritos chamaram a atenção de todos, mas o que se seguiu foi ainda mais inesperado. A mulher, exausta pela pressão emocional e pela indignação, desmaiou em plena fila, levando os atendentes a correrem em busca de ajuda. O que poucos souberam é que, além do estresse, ela já lutava contra problemas de saúde mental que a levavam a essas explosões de raiva.
Essa situação levantou a pergunta: até que ponto a pressa e a impaciência podem nos levar a um colapso físico e emocional? Esses relatos não são meros acidentes, eles ilustram um padrão alarmante. A cada nova história que surge, mais se revela a fragilidade da saúde mental em um mundo que parece exigir reações instantâneas e intensas. Um levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais, em 2023, apontou que 56% dos brasileiros não se sentem ouvidos em situações de conflito. Essa sensação de invisibilidade muitas vezes se transforma em raiva, resultando em confrontos que, como vimos, podem culminar em tragédias. Você já se sentiu ignorado em uma discussão? Como isso influenciou suas reações? Os relatos das Karens servem como um espelho da sociedade contemporânea, onde a luta por reconhecimento e respeito se transforma em um campo de batalha. Quando a indignação se torna o padrão de resposta, as consequências podem ser desastrosas. Um episódio em Porto Alegre, onde uma mulher ficou furiosa em um restaurante ao ser mal atendida, exemplifica isso. Em meio a uma explosão de reclamações, ela sofreu um ataque de pânico, levando à hospitalização. O que parecia ser uma simples insatisfação se transformou em um evento que impactou não apenas sua vida, mas também a de todos ao seu redor. Essas situações revelam a importância de se criar espaços seguros para a expressão de frustrações. A doutora Margarete Dalcomo enfatiza: precisamos aprender a falar sobre nossas emoções antes que elas nos dominem. A busca por um local onde as emoções possam ser discutidas abertamente é vital para que não cheguemos a extremos. Você já parou para pensar em como expressa suas emoções? O que poderia mudar se você encontrasse um espaço seguro para isso? No âmbito das redes sociais, a ascensão de vídeos que capturam esses desentendimentos só amplifica a sensação de que estamos vivendo em um teatro de absurdos. O que muitos veem como entretenimento, outros reconhecem como um grito desesperado por ajuda. Uma Karen em Salvador, conhecida por criar tumultos em eventos públicos, se tornou um meme. Porém, por trás da risada há uma história de solidão e incompreensão. Ao ser abordada, a mulher desabafou: ninguém nunca me escutou de verdade. Esse desabafo revela um ciclo vicioso. A busca por atenção se transforma em comportamento agressivo, que por sua vez gera mais isolamento. Você já se sentiu invisível em meio a uma multidão? Essas narrativas que circulam entre risadas e indignações estruturam-se como um retrato da sociedade brasileira. Ao invés de apenas criticar, talvez seja mais produtivo refletir sobre o que essas histórias nos ensinam. A pressão social, o estigma em torno da saúde mental e a falta de empatia são questões que precisam ser abordadas com seriedade. Ao invés de rirmos das Karens, que tal utilizarmos suas histórias como um ponto de partida para um diálogo mais profundo? Nos próximos meses, com a saúde mental se tornando um tópico crescente nas conversas sociais, é fundamental que todos nós façamos um esforço para ouvir e entender. O que essas histórias de Karens nos mostram é que por trás de cada explosão de raiva há uma pessoa que precisa de ajuda. O que você pode fazer para ser essa ajuda em sua comunidade? Como você pode se tornar um agente de mudança, promovendo um ambiente onde as pessoas se sintam ouvidas e respeitadas? E assim, enquanto refletimos sobre as tragédias de Karens que se tornaram lendas urbanas, é essencial lembrar que a verdadeira mudança começa com empatia e compreensão. O que você fará a partir de agora para garantir que sua voz e a dos outros sejam ouvidas, sem que isso leve a uma tragédia? Afinal, a vida é curta demais para ser perdida em conflitos que poderiam ser resolvidos com diálogo. Como você pretende cultivar um espaço de respeito e compreensão nas suas relações diárias? Em meio a essas histórias de desespero, outra Karen chamou a atenção em Brasília, em um evento que parecia inofensivo, mas que rapidamente se transformou em um espetáculo de descontrole. Durante uma reunião comunitária sobre melhorias na infraestrutura do bairro, ela se levantou e começou a gritar que suas demandas não estavam sendo atendidas. O que começou como uma reivindicação legítima, logo se transformou em um ataque de nervos. Em meio a gritos e uma pressão crescente, a mulher, que já lidava com problemas de ansiedade, desmaiou no meio da sala, levando os presentes a uma situação de pânico. Esse episódio acendeu um debate sobre a importância de espaços seguros para a discussão de conflitos, onde as vozes não fossem apenas ouvidas, mas valorizadas.
Você já parou para pensar como um ambiente acolhedor poderia ter mudado essa situação? Esses casos nos mostram que a busca por justiça e reconhecimento, quando mal gerida, pode levar a consequências terríveis. Um estudo da Universidade de Brasília de 2023 constatou que 48% dos entrevistados sentiam que suas vozes eram silenciadas nas discussões públicas. A insatisfação acumulada muitas vezes resulta em explosões emocionais que não apenas afetam quem grita, mas toda a comunidade ao redor. Você já se sentiu silenciado em um debate? Como isso impactou sua forma de se comunicar? Em Porto Alegre, uma mulher decidiu levar sua indignação a um supermercado, onde um simples desentendimento sobre o preço de um produto a fez explodir em uma cena de desespero. O que parecia ser uma situação corriqueira rapidamente se transformou em um momento de tensão. Ao ser informada sobre um erro no preço, ela começou a gritar, exigindo explicações do gerente. O estresse acumulado e a frustração a levaram a um colapso, e em poucos minutos o supermercado se tornou um local de tragédia. Essa situação não só expôs a fragilidade emocional da mulher, mas também fez com que todos os presentes refletissem sobre como pequenas desavenças podem escalar rapidamente. Você já se perguntou se uma simples reclamação poderia desencadear uma reação desproporcional? Esses episódios nos fazem refletir sobre a fragilidade da saúde mental em um mundo que parece ter perdido a capacidade de ouvir. A doutora Natália Pasternak ressalta que a saúde mental deve ser uma prioridade em nossas vidas. Isso nos leva a considerar que, talvez, o que vemos como uma explosão de raiva seja, na verdade, um pedido de socorro. O que você pode fazer para apoiar alguém que parece estar lutando com suas emoções? Às vezes, um gesto simples pode fazer toda a diferença. Enquanto isso, nas redes sociais, a viralização dos vídeos dessas Karens só alimenta um ciclo de zombarias e desumanização. O que muitos veem como conteúdo divertido, outros reconhecem como a materialização de um sofrimento profundo. Uma Karen em Recife, conhecida por suas reações explosivas em consultas médicas, se tornou um meme. Por trás da risada, há uma história de solidão e incompreensão. Quando abordada, ela declarou: "Ninguém nunca me escuta de verdade." Essa afirmação revela um ciclo vicioso. A busca por atenção se transforma em comportamento agressivo, que, por sua vez, gera mais isolamento. Você já se sentiu invisível em uma situação semelhante? Como isso afetou suas interações? Essas narrativas são um reflexo de uma sociedade que, muitas vezes, não sabe lidar com suas frustrações de forma construtiva. O episódio da Karen em Curitiba, que desmaiou em um evento de trabalho, é um exemplo claro de como a pressão emocional pode culminar em tragédias. O que muitos não perceberam é que, além do estresse, ela já lidava com problemas de saúde mental, o que a levava a reações extremas. Essa situação nos faz refletir. Até que ponto a pressão social pode nos levar a um colapso físico e emocional? A análise desses casos nos revela uma verdade preocupante. A insatisfação e o estresse acumulados podem se transformar em explosões que afetam não apenas o indivíduo, mas também a coletividade. Um estudo realizado pelo IBGE em 2022 apontou que 42% da população brasileira relata altos níveis de estresse, resultando em comportamentos agressivos em situações cotidianas. As Karens são uma manifestação disso, representando não apenas reações individuais, mas também um descontentamento coletivo. Você consegue perceber como a forma como lidamos com a pressão pode impactar nossas vidas e as vidas dos outros? À medida que a sociedade enfrenta uma crescente crise de saúde mental, é essencial refletir sobre o que podemos fazer para mudar essa narrativa. Os eventos envolvendo essas mulheres não devem ser encarados como meras piadas ou casos isolados. Eles nos oferecem uma oportunidade de aprendizado. Como podemos, como indivíduos e como comunidade, criar um ambiente onde a expressão de descontentamento não resulte em tragédias? Quais ferramentas podemos usar para transformar a indignação em diálogo e compreensão? A história dessas Karens serve como um alerta. A luta por direitos e reconhecimento não precisa culminar em tragédias. Em vez de gritar, que tal promover um diálogo? Em vez de exigir, que tal entender?
Nos próximos meses, estaremos mais expostos a situações que podem desencadear emoções intensas. Aprender a lidar com elas de forma saudável pode ser a chave para evitar que mais vidas se percam em conflitos desnecessários. Então, você se pergunta, como pode aplicar isso em sua vida? Que mudanças você pode fazer para ser parte da solução e não do problema? Afinal, a vida é preciosa demais para ser perdida em discussões que poderiam ser resolvidas com um pouco de empatia. E lembre-se, a conta sempre chega. Como você pretende equilibrar suas emoções nas interações diárias? Em meio a essas histórias de Karens, uma narrativa que não pode ser ignorada é a de uma mulher em Natal que, após ser interrompida repetidamente em uma reunião de família, decidiu expressar sua indignação de forma explosiva. O clima de descontração se transformou em um campo de batalha verbal quando a mulher, já estressada por questões profissionais, começou a gritar, exigindo respeito. Em um momento de descontrole emocional, ela desmaiou na mesa, deixando todos os presentes em choque. O que poucos sabiam é que a pressão constante de não ser ouvida na vida pessoal e profissional a levou a esse colapso. Você já se sentiu assim, como se sua voz não fosse ouvida em um espaço que deveria ser seguro? Esse episódio gerou discussões sobre a importância de um ambiente familiar acolhedor, onde as emoções podem ser expressas sem medo de represárias. A psicóloga Maria Clara, que acompanhou a família após o incidente, destacou: é fundamental que as pessoas se sintam confortáveis para compartilhar suas emoções. O silêncio e o acúmulo de frustrações podem levar a consequências devastadoras. Em um mundo onde a comunicação muitas vezes falha, o que podemos fazer para garantir que todos se sintam valorizados e ouvidos? Além disso, em uma pequena cidade do interior de São Paulo, uma Karen decidiu confrontar um grupo de jovens que brincavam em um parque. Ela se aproximou, exigindo que eles parassem de rir tão alto, alegando que estavam desrespeitando o espaço público. A discussão escalou rapidamente e, em meio a gritos e ofensas, a mulher, já com problemas cardíacos, sofreu um ataque e caiu no chão. O que era para ser apenas uma reclamação sobre barulho se transformou em uma cena de desespero, mostrando como uma simples insatisfação pode ter um desfecho trágico. Você já parou para pensar se suas reações em momentos de estresse poderiam levar a consequências inesperadas? Esses eventos nos fazem perceber que, muitas vezes, a raiva e a indignação são apenas a ponta do iceberg. Por trás delas, existem histórias de dor, solidão e ansiedade. O que devemos levar em consideração é que a saúde mental precisa ser uma prioridade, tanto em nossa vida pessoal quanto nas interações sociais. O que você poderia fazer para promover um ambiente mais acolhedor e empático ao seu redor? Em um outro caso, uma Karen em Porto Alegre, conhecida por suas explosões em lojas, ficou famosa após uma cena que a levou a ser internada. Durante uma compra, ao se deparar com um erro no preço de um produto, ela começou a gritar e a fazer uma cena. O estresse da situação a fez desmaiar e o que começou como uma simples frustração se tornou uma emergência médica. Esse incidente, que viralizou nas redes sociais, trouxe à tona a questão da vulnerabilidade que muitas pessoas enfrentam diante de situações cotidianas. Você já se sentiu tão pressionado que uma pequena situação se transformou em uma grande crise? Essas histórias revelam um padrão perturbador. A busca por reconhecimento e a luta por espaço em um mundo cada vez mais competitivo podem levar a colapsos emocionais. O estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, publicado em 2023, apontou que 60% da população relatou sentir que sua voz não era ouvida em diversas esferas da vida. Essa sensação de invisibilidade pode ser um gatilho para reações extremas. Como você se sente quando não é ouvido? O que isso provoca em você? À medida que nos deparamos com mais relatos como esses, é fundamental refletir sobre o que podemos fazer para transformar essa dinâmica. Ao invés de rirmos ou criticarmos as Karens, devemos encontrar maneiras de entender e oferecer apoio. A empatia pode ser a chave para evitar que tragédias se repitam. Que tal dedicar um tempo para ouvir alguém que você sente que não está sendo ouvido? Essa simples ação pode fazer toda a diferença. A história dessas mulheres, que se tornaram ícones de uma cultura de desespero e indignação, é um reflexo de uma sociedade que precisa urgentemente repensar suas interações. Ao invés de permitir que as emoções se acumulem, que tal criar espaços de diálogo e entendimento?
A luta por reconhecimento não precisa ser uma batalha, mas sim uma oportunidade para construir conexões mais saudáveis. Por fim, ao refletir sobre essas histórias de Karens, é importante lembrar que todos nós podemos ser um facilitador de mudança. O que você fará a partir de agora para garantir que suas interações sejam mais construtivas e empáticas? Afinal, a vida é preciosa demais para ser perdida em conflitos que poderiam ser resolvidos com um simples gesto de compreensão. Como você pretende cultivar relações mais saudáveis e respeitosas nas suas interações diárias?